E eu tenho a satisfação de entrevistar uma das grandes administradoras aqui do estado de Minas Gerais, que é a prefeita da cidade de Andradas, que eu tenho um carinho enorme, já trabalhei lá, inclusive, conheço muito bem Andradas e eu tenho essa satisfação de receber a Margot Pioli aqui no nosso programa. Boa tarde, prefeita. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, telespectadores aqui. E estar no Fala Minas é questão assim de honra para nós. Muito obrigada da oportunidade e eu espero que eu possa enriquecer o seu programa. E agradecer aí a todos. Prefeita, como eu disse, né, conheço Andradas, eu morei muito tempo em Poços de Caldas, já trabalhei em Andradas. Um abraço, inclusive, pro pessoal da Andradas TV, da onde fiz parte daquela equipe maravilhosa, trabalhei um tempo lá com eles. Então, assim, eu tenho uma raizinha lá em Andradas, e eu fico muito feliz em saber quando amigos meus me ligam ou a gente conversa no WhatsApp, falando como está prosperando a cidade nesses últimos anos, né? Sim. E aqui a gente vai poder falar sobre isso, né? Sobre os avanços, os desafios que a senhora está enfrentando lá à frente desse cargo. Mas antes disso eu quero conhecer a administradora, quem é a Margot, da onde que veio, só para o pessoal do norte de Minas e da Zona da Mata conhecer um pouquinho mais. Tá, eu conheço bastante gente do norte de Minas, mas não vou me lembrar os nomes agora, mas... Eu tive a oportunidade, na época, de trabalhar como assessora do governador do estado, de 2010, que era a Anastasia. Então, eu tive um bom relacionamento com muitos prefeitos do norte de Minas, inclusive. Mas a minha vida pública, ela começou quando meu marido foi prefeito da cidade. Eu fui contra, porque eu era totalmente contra a política. Mas, no fim, eu tive que me envolver e eu peguei a parte social, que foi muito bacana na minha vida. Nós fizemos um mutirão aí com as famílias que eles fabricavam desde o tijolo até as casas, né? Olha. Então foi um projeto desafiador. Aí eu entendi assim, apesar de muitas pessoas falarem mal da política, mas é ela que é capaz de fazer as grandes revoluções nos municípios, mudar a estrutura, realizar mudanças. Aí, a partir daí, eu me despertei para a questão política e estou aqui firme, né? Estou no meu segundo mandato. Tive um de 2005 a 2008, mas antes disso a Margot ela é casada com o Dr. Carlos, eu tenho 3 filhos, né? A Marcela, o Carlos Heitor e a Gabriela. Tenho 5 netos, 4 netas já e o mais novinho é o Pedro. Todo mundo em Andradas? Não, eu tenho o Pedro em Campinas, eu tenho a Malu, que é do meu filho, em Belo Horizonte, e eu tenho a Lara em Sorocaba, que está fazendo faculdade já. A Luana e a Lorena, que fica em Andradas com a minha filha Marcela. A mãe e a vovózona sente falta. Opa! Porque deve ser também muito trabalho, né? Ali a questão de Andradas é uma das cidades mais pujantes daqui do estado de Minas Gerais, né? Uma força não só econômica, mas também eu conheço muito do turismo, que é uma das pautas que a gente vai abordar hoje aqui. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho da diferença entre o primeiro mandato e esse agora. Mudou muito, tem mais desafios, mais problemas a serem, né, solucionados. Você colocou muito bem, Cadu. O outro mandato, eu me lembro ainda quando eu trabalhava com a professora Anastasia, foi uma época assim, muito boa para o estado em termos de arrecadação e, consequentemente, os municípios também ficaram bem. O estado investiu muito em Andradas na época. Eu me lembro que nós tivemos 2 PSFs, a reforma no pronto atendimento, um presídio que na época a gente quis e muitas outras ações. E esse mandato foi muito complicado, porque nós já chegamos em 2021 com a pandemia, né? A pandemia ela foi até mais ou menos 2022. Então, nós praticamente perdemos um ano da administração. E tentamos aí correndo. E esse ano que passou, passamos uma grande dificuldade também com a queda de arrecadação do Fundo de Participação, ICM. Acho que houve uma expectativa do empresariado para saber como é que as coisas aconteceriam, né? Então, mas nós estamos firmes lá. Nessa época desse plano, desse projeto de 2021, da pandemia, nós sofremos bastante, mas nós também tivemos grandes investimentos, né? Nós criamos 2 projetos fabulosos, que foi o Juro Zero, com o objetivo de ajudar os pequenos empresários de restaurante, cultura, para que nós fizéssemos com um banco, pudéssemos emprestar um valor
até 15 mil reais. E com isso também implantamos um Emprega Andradas, né? A gente fez assim um apanhado das empresas, o que eles precisavam de funcionários, e abrimos também para currículos. Então, ficou muito interessante porque nós começamos a fazer o match, né? A ligação de quem precisava do quê, com o objetivo de suprir essa carência em decorrência da pandemia, a falta de emprego. Essa do juros zero eu acho uma ideia fantástica. É uma linha de crédito de até 15 mil para microempreendedores individuais? Isso mesmo. Isso ajuda demais, ainda mais Sim. Pegando como base, como a senhora bem disse, a pandemia quebrou Sim. muita gente, Sim. deixou muita gente aí sem ter um caminho a percorrer. E aí vem um projeto desse que ajuda bastante. Sim, nós conseguimos ajudar 100 empresários, microempresários, né? Então, eu achei assim, são as coisas boas da administração pública, né? Quando você pode realizar alguma coisa em decorrência de uma demanda como essa, né? Difícil. Sim, e tem ideia de ampliar esse projeto? Esse projeto, na época, ele foi só com esse objetivo mesmo, Sim. de realmente acudir os empresários. É um choque, uma injeção Foi ali. uma injeção, né? Agora, depois aí já passaram a vir outros projetos, né? Que aí a gente está batalhando aí. Esse Emprega Andradas, eu acho que é interessante a gente abordar ele um pouquinho também. Pois não. O que é exatamente o Emprega Andradas e como é que as pessoas podem participar desse? Hoje já não existe mais. Ele foi um projeto também para auxiliar. Foi um projeto para auxiliar na época. A gente conseguiu fazer um tipo de um convênio com o banco, né, para ele liberar esse valor para as pessoas, só que eles tinham que avaliar o cadastro das pessoas para saber qual é o limite que poderia emprestar, né? E a prefeitura ficou como caução, né? Ela ficou responsável dos juros e tudo. Então, ficou muito bom. Eu acredito que a economia lá de Andradas, ela está em crescimento, né? E prosperando. Como é que está hoje o cenário econômico da cidade? A cidade em si, a gente sabe que a nossa economia, ela é uma coisa interessante, né? Nós temos a possibilidade, assim, eu diria que desemprego quase que nada, né? Olha só. Nós temos uma diversidade econômica muito grande, com as duas grandes cerâmicas sanitárias, o café, a parte agrícola também é um negócio que sempre nos trouxe muito retorno. Hoje nós temos as flores, hoje nós somos os maiores produtores de flores do Brasil, né? Eu já fiz matéria, é muito bonito de ver, né? Você passa na rodovia ali, tem lindo. Né, aquelas produções. Já está exportando para fora, não? Na verdade, o que se produz lá vai direto para a Olambra, e a Olambra é que se encarrega de fazer esse papel. A indústria moveleira também, nós temos muito confecção de roupa, bolachinhas, e se eu for pensar em tudo, eu acho que... A de móveis, se eu não me engano, é uma das maiores empresas. Inclusive Varginha tem a Trevisan, não Trevisan, tem? Isso, eu estava tentando lembrar, porque eu já tive com o pessoal da Trevisan, já entrevistei eles, inclusive fica o convite aqui para eles virem visitar aqui a Rede Mais, para a gente poder conversar com eles, porque são grandes empreendedores e que auxiliam até mesmo os municípios, como a senhora disse, aqui em Varginha também tem uma, a geração de empregos, né? Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, na questão de geração de emprego, logo que a gente assumiu também, nós contratamos uma consultoria que nos direcionassem para a questão de desenvolvimento, agricultura e turismo. Essa consultoria nós fizemos aí com cada segmento que eu te falei aqui, reuniões, tipo de uma análise SWOT para fazer uma avaliação de como eles estavam. A partir daí, para a gente organizar programas, projetos para suprir a demanda dele, as dificuldades, né? Uma delas foi confecção, né? A gente sabe que muitas pessoas aqui da região iam muito para Andradas, para vestidos de formatura. Nós tínhamos, assim, um número crescente. Esse terno aqui, a senhora me permite? Permito. Ele é de Andradas. É lá da Treguimar? Viu? Mas é muito bom e está desenvolvendo ainda mais? Sim, a Treguimar, infelizmente, ela deixou de existir, de produzir. Ela não tem mais. Que pena. Né? Acho que todo mundo lembra das fábricas de couro, né? Dos casacos de couros lindos, né? Que eles fabricavam. Aí, a partir dessa análise SWOT, só para te dar um exemplo,
as confecções reclamavam da mão de obra, não tinha mão de obra. Então, nós implantamos uma formação de escola profissional em corte e costura. Olha. E hoje nós já formamos 200 pessoas que já estão quase todas empregadas nas nossas empresas e para autônoma também. A gente tá vendo as imagens aí, ó. Todas estão trabalhando já no meio? Que ótimo. Quase todas, né? Agora nós estamos na parte de qualificação, na parte de modelismo. Então, é uma satisfação muito grande você conseguir pôr esse pessoal no mercado e atender a demanda do empresário, né? Então, é só para você ter uma noção, um exemplo do trabalho que a gente está fazendo nesse sentido. Olha lá que beleza. Isso é legal demais de ver, porque não fica... É que nem na agricultura, a gente às vezes fica só focado numa monocultura que é o café. Mas, como eu já trabalhei com diversos extensionistas da Emater, a gente sabe muito bem que você tem que aproveitar a sua terra. Você tem que trabalhar com outras culturas dentro daquilo que você tem ali, né? E uma cidade eu vejo como isso também. O potencial de mercado de todos os municípios, eu acho que eles são grandiosos. E você ficar aí focado em um só tipo de produção, por exemplo, a senhora deu o exemplo do café e das flores no agronegócio. E tem banana também. E eu esqueci de falar do vinho. O vinho é maravilhoso. Isso. Né? Tem grandes casas lá de Sim, né? sim. Vitivinicultura. É bonito demais da conta. Isso. Esse tem sido o Andradas, na verdade, as vinícolas, né? Coisa de muitos anos, trazida pelos italianos. Nós tivemos a migração de mais de 400 famílias italianas no município. Olha só. E a produção de vinho é a história de Andradas, né? Tanto é que a gente é conhecida também como a terra do vinho, né? Sim. Então a gente tem muita história, viu, Cadu? Não, eu imagino. A gente, ao longo da nossa conversa A festa aqui, do vinho. Essa festa a gente vai falar, porque é uma das festas que eu mais gosto. Infelizmente, nesses últimos anos eu não consegui ir, mas eu quero ir, né? Não só nessa, mas a do café, que a gente também vai falar um pouquinho sobre ela aqui. Mas ainda falando sobre a questão do desenvolvimento econômico lá, então, Andradas hoje tem uma abertura grande de mercado para um monte de gente que quiser investir lá na cidade. Sim, a gente tem até oportunidade, se tiver algum empresário ouvindo a gente, estamos lá de portas abertas. Nós estamos recebendo já para esse ano uma metalúrgica, né? E uma de computadores. Olha né? que legal. Então a gente está bastante feliz porque a gente precisa trabalhar para ter receita para poder investir mais na cidade, né? E na população. Tem que ter. E sabe o que eu acho bacana também, Margot? É a questão da proximidade com o estado de São Paulo e o escoamento de qualquer produção. Sim. Você tem ali São João da Boa Vista, pega ali, já vai... Pinhal. Pinhal. Do Pinhal. Mas tem uma entradinha para São João também, não tem? Tem, ali em Santo Antônio do Jardim. Santo Antônio do Jardim, porque eu sou de Casa Branca. Você é de Casa Branca? Sou de Casa Branca. Ah, legal. Por isso que a minha base, bem dizer, da minha vida ali sempre foi Andradas, Poços, Águas da Prata, toda aquela área lá. Então eu conheço muito, tenho muito carinho por Andradas, né? Ai, que bom. E ali a gente sabe do escoamento de produção, a facilidade de você, que é empresário, investir lá em Andradas, tem essa proximidade com o estado de São Paulo e as rodovias, que a gente sabe muito bem, facilita demais o empresário hoje. Né? Nós estamos a 5 quilômetros da divisa de São Paulo, né? Então, realmente essa parte geográfica realmente nos auxilia muito, né? Nos fortalece para o desenvolvimento, né? Tá muito bom. E tá, inclusive, o desenvolvimento das rodovias ali, né? Até alguns anos atrás, eu lembro que era muito difícil chegar em Andradas, há uns 5, 10 anos atrás. Hoje em dia a cidade está se desenvolvendo e a rodovia ali também, que, vamos dizer, as veias, né? Nós temos aí agora um programa do governo do estado de concessão de rodovias, né? Porque a gente sabe das deficiências do estado, né? Assim, nessa questão de rodovia. Então, com essa concessão, a gente espera a nossa MG 455, que vai sair ali, nós aguardamos até o governo nos ajudar com uma contorno, que vai sair na 146, que dá acesso a Poços de Caldas, com o objetivo realmente de melhorar. Porque se você quer ter uma cidade turística, se você quer ter uma cidade que desenvolva, você tem que ter essa parte de acesso boa, né? Sim. E a gente está trabalhando muito nesse sentido. Eu tenho certeza que vai ajudar demais lá todos os moradores de Andradas e aquela região.